vai começar com o subcoordenador do Fábio Araújo primeiro, ele vai se apresentar e depois a gente vai passando conforme a mesa. Meu nome é Fábio Araújo, tem alguns aí que me conhecem, estou ajudando na formulação, mas na parte administrativa, fiz parte do projeto Sócio Torcedor, no início do projeto, eu e o Leandro está aí também, dentro do clube, a gente atuou em sala de troféus, e também me formei em administração, então seria mais nessa parte administrativa mesmo, que eu acabo conhecendo. Bom dia, meu nome é Gustavo, eu sou engenheiro, trabalho na Sanasa, sou engenheiro na Sanasa, né? E eu ajudei a elaborar esse projeto patrimonial, né? Que é a parte tanto manutenção do clube, do estádio, a gente não sabe se vai vender ou não, dizem que sim, dizem que não, a gente não tem nada fixo sobre isso. Então eu trabalhei mais na área patrimonial do projeto, junto com o Daniel. Eu sou empresário, coordenador da parte social do projeto. Vim trazer um pouquinho da minha experiência aí do mercado para ajudar o Guarani a sair da situação que está. A gente sabe que existem muitas dificuldades que têm que ser superadas e a união de todos os bugrinos conta nessa hora. Aqui estão todos reunidos aqui vestindo uma só camisa. Não é a camisa do Renova, não é a camisa de ninguém. É a camisa do Guarani. E eu estou aqui para trabalhar, para me empenhar e dar o que eu puder para ajudar o Guarani. Bom dia a todos, meu nome é Beto Buon, eu sou publicitário formado, trabalho como diretor de criação de uma agência de publicidade aqui de Campinas. Eu trabalhei na elaboração do projeto do comercial do Renova Guarani. Eu sou um dos fundadores do Renova Guarani e trabalho aqui na coordenação do grupo. Eu vou trabalhar na parte comercial, na parte de marketing, caso o Renova seja vitorioso. E é o que o Felipe falou, a gente está aqui por uma causa, essa causa é o Guarani. Eu juntei ao Renova no momento em que a gente queria ajudar a salvar o Guarani. Fui colaborador do Guarani também durante alguns anos, como o Fabinho falou. Fiz alguns trabalhos na minha área com o Guarani, eu desenhei o terceiro uniforme, aquela camisa listrada, foi eu que desenhei. Fiz alguns outros trabalhos também como voluntário, como colaborador. E é isso, a gente está aqui por uma causa, a gente está aqui pelo Guarani. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer profundamente a presença de vocês. Eu sei que é complicado, até um dos amigos comentou comigo, só o Guarani mesmo para me tirar num sábado às 8 horas da manhã da cama, né? Eu sei que todas as pessoas que aqui estão são aquelas que de fato se preocupam tremendamente com o Guarani, que querem ver um Guarani diferente, um Guarani melhor, aquele Guarani que um dia a gente já teve e do qual nos orgulhamos, apesar de todas as dificuldades. Então eu quero iniciar agradecendo profundamente a presença de vocês. Nós sabemos que o universo de pessoas envolvidas no processo eleitoral do Guarani é muito limitado e que, em função disso, a quantidade de pessoas que a gente tem aqui, para mim, é uma quantidade bastante admirável. Eu agradeço profundamente a presença de todos e o interesse de vocês em tomarem parte nesse workshop, em se manifestarem, em se colocarem e em, eventualmente, concordando com as propostas do Renova Guarani, tomarem parte no nosso projeto, porque o nosso projeto não é nada sem a presença e sem a ajuda de vocês, bugrinos. O Guarani não consegue se tocar com uma, duas ou três pessoas. O Guarani é uma instituição muito grande que precisa de muita gente para se tocar. Meu nome é Marcelo Dias, o Flávio me apresentou, eu sou coordenador geral do Grupo Renova Guarani. Sou autor e coautor da maioria dos projetos do grupo, né? Todos eles com a participação ativa dos demais membros da nossa comissão de coordenação. Muitos, lamentavelmente, não puderam estar presentes por alguma razão excepcional, outros aqui se encontram, como o Lucas, o Luiz, que faz parte há muito tempo do Renova, o Fabiano, gente que
que vem acompanhando o grupo há muito tempo, que conhece os projetos do Renove e acaba ajudando a divulgá-los. O Renova Guarani é um grupo que se iniciou da boa vontade de alguns amigos. Nós éramos amigos buglinos que frequentávamos jogos juntos, que nos falávamos através da internet, que tratávamos do Guarani com muita frequência, acabávamos fazendo encontros em lugares para falar do Guarani, e que no primeiro momento acabamos aderindo à própria de alguma maneira colaborada com o Guarani. Eu particularmente fui advogado, ainda sou advogado do Guarani, advogado voluntário do Guarani, cuido de alguns processos do Guarani. Beto, como bem colocou, por diversas vezes colaborou com o departamento comercial, fazendo trabalhos que vieram pedidos. Fabinho, acho que todo mundo conhece, sabe da dedicação que ele teve ao Guarani, do tempo que ele disponibilizou. Sim, de uma certa forma, fizeram parte da gestão Leonel Martins de Oliveira como colaboradores, porque desejavam que o Guarani voltasse a ser o grande Guarani de outrora, né? São pessoas que estavam lá não por causa do Leonel ou por causa de qualquer outra pessoa. São pessoas que estariam ali ajudando o Guarani, independente de quem fosse o comandante, o presidente, né? São as mesmas pessoas que, aconteça o que acontecer, a gente sabe que vão estar próximas do Guarani, estendendo seu braço e ajudando. Então, o Renova Guarani se formou de um grupo de amigos que eram colaboradores do clube, e que, num dado momento, perceberam que, lamentavelmente, não havia abertura suficiente para poder trabalhar lá dentro. Não havia abertura suficiente para poder implementar ideias que todo mundo entendia como muito lógicas. Muitos de vocês talvez sejam empresários ou trabalhem em empresas, sabem que o grande problema de uma empresa, às vezes, é o passivo oculto e não o passivo real. O Guarani tem os dois. O Guarani tem um passivo real, de processos que já estão em juízo, e tem um passivo oculto, que a gente sabe que é um passivo decorrente de problemas que estão ali dentro, de rotinas que o Guarani observa e que geram todo dia um sangramento que às vezes ninguém percebe. Pois o Renova Guarani tem um projeto para o departamento jurídico, um projeto de saneamento das contas, né? Que a gente vê hoje é uma gestão que apaga incêndios. A gente sabe que os incêndios são muitos e precisam ser apagados, mas é uma gestão que basicamente se preocupa em apagar incêndios, que não dedica algum tempo a estruturar o clube no médio prazo, a recuperar o clube. E foi isso que o Renova Guarani pensou dentro do seu projeto. Eu não vou me alongar muito na explicação do projeto. Se alguém eventualmente tiver um questionamento a apresentar, a gente vai abrir agora as perguntas e aos comentários, e todas as questões nós nos manifestaremos, né? Mas eu gostaria de deixar isso na mente dos senhores, claro para os senhores. Renova Guarani é um grupo que tem por principal filosofia o fato de que o Guarani precisa ser administrado de maneira pensada. Não dá mais para administrar o Guarani aos trancos e barrancos, com a barriga. Não dá mais para um grupo pegar o Guarani de maneira absolutamente impensada, sem nenhum tipo de planejamento, e tentar conduzir a coisa da maneira que eu tento deixar. Não dá. O Guarani precisa de plano, de planejamento. Precisa apagar incêndios, sim, porque os incêndios ainda serão constantes, a gente sabe, mas o Guarani precisa de plano, acima de tudo de plano. Eu finalizo essa minha primeira apresentação dizendo que a escolha da minha pessoa como coordenador geral do movimento muito me honrou. Foi uma escolha coletiva, e talvez ela diga a respeito especialmente ao fato de que eu já trabalhei em outros clubes. Eu já participei de auditorias no Palmeiras, no Flamengo, e eu observo, posso afirmar aos senhores, que os problemas da maioria dos clubes são muito parecidos. A maioria dos clubes se administra de maneira muito amadora, se administra sem plano de ação. A diferença talvez esteja em 2 ou 3 clubes do futebol brasileiro, que justamente por isso são os grandes clubes do futebol. Quando a gente fala que, puxa, o Inter se recuperou, em 95 era um clube que disputava a condição de rebaixado, e hoje é um clube com centenas de milhares de sócios pelo Brasil, e que costumeiramente disputa as finais do Mundial.
A gente não enxerga, às vezes, que por detrás disso houve uma gestão preocupada em fazer o clube no futuro, uma gestão que planejou a administração do clube. Talvez seja por isso que um clube do tamanho do Inter consiga feitos tão inacreditáveis e um clube do tamanho do Corinthians e do Palmeiras não consiga fazer o mesmo. Então, nós precisamos devolver o Guarani ao status de clube de âmbito nacional, de força nacional. E a única maneira de se fazer isso é com um plano, com um planejamento, com um projeto de gestão. E o Renova Guarani é o primeiro grupo na história do Guarani que tem um projeto de gestão. Eu vou abrir para vocês a palavra, para os amigos participarem. Eu gostaria que todos aqui se manifestassem. O Guarani hoje é o maior clube amador do Brasil, dirigido por pessoas que eu não consigo chamar de honesto uma pessoa que fecha o clube ao acesso de sócios. Pessoas que veem na torcida um mal, pessoas que se sentem o tempo todo atacadas, parece que tem uma mania de perseguição, aí uma coisa que talvez o psicólogo explique, mas não dá para entender uma coisa que se chama clube, sendo um clube com 700 pessoas, com 700 sócios. O Guarani tinha isso lá em 1915, quando subiu em 49 chegou a 5 mil sócios, hoje tem 712, isso é complicado. Então o Clube Guarani é um clube de 712 pessoas. Bom, é isso. O Guarani está no fundo do poço. Infelizmente ainda dá para cavar muito, mas cada um de nós ainda tem esse papel de tentar arrumar uma forma de subir. Só vai crescer unindo pessoas, unindo as pessoas que estão interessadas no clube, com muito trabalho, mas muito trabalho, muito planejamento. Se a gente for falar de problemas aqui, como o Marcos falou, está perdendo tempo porque todo mundo conhece. A gente tem que pensar em soluções. E hoje a solução envolve em fazer esse clube voltar a crescer como uma milhão de pessoas e essas pessoas se sentirem motivadas a trabalhar. Eu lamento muito que a gente tenha duas oposições no Guarani. Acho que é tudo aquilo que a situação queria. Se a gente pensar que de 700 pessoas, e alguns aí que estão até fora de Campinas, com uma idade super avançada, talvez a gente tenha 600 aí dispostos ainda a fazer alguma coisa. Diluídos em 3 grupos, isso é muito complicado. Eles estão com a faca e o queijo na mão. O importante é que se lute, se mostre a cara, se cobre, se faça presente, e se não for dessa vez, na próxima não escapa.